Bom dia, pessoal. Bom dia, Luiz, Davi Leite, Arthur Reis, Rafaela, Murilo. Bom dia aí para todo mundo. Estou só pegando uma caneta aqui. E aí, tudo 100%? Ótimo, né? A última questão do portfólio é aquela da vírgula? Ah, é a da vírgula, né? Aquela questão da vírgula, gente, é o seguinte: eu conversei com vocês, eu expliquei a vocês na aula, 2 vezes eu expliquei aquela questão. Falei para vocês o seguinte, que a ordem direta do adjunto adverbial é depois do complemento, ou seja, é depois do verbo, do objeto. Então, a ordem direta normalmente é no final da frase. Toda vez que ele vier no início ou no meio, ele está deslocado. E se ele estiver deslocado, ele precisa vir isolado por vírgula. Foi isso que eu expliquei a vocês. Ele só não tem obrigatoriedade na vírgula se ele estiver no final da frase. Agora, no início ou no meio, ele vai precisar estar isolado por vírgula. Eu não me lembro qual é a questão, sinceramente, mas eu sei que a atividade envolve isso aí, tá bom? Bom, pessoal, bom dia, né? Estamos com 10 alunos. Vou dividir para vocês, compartilhar com vocês a página 80 do livro. Peguem, por favor. Página 80. Toda a correção que você mandou no grupo não tá dando para ver o que tá escrito. Como? Deixa eu olhar no celular. Ixi, não sei nem onde está. Pelo amor de Deus. Como assim não tá dando para ver? Eu primeiro mandei uma que eu vi que não estava dando para ver, aí eu apaguei. Grupo 8º ano, só um minutinho. 8º ano. É porque, na verdade, aqui ficou clarinha, foi da questão B para cima. Essa daí eu já tinha corrigido com vocês em sala de aula. Aí, da página 78, da letra C e a número 5, dá para ver bem. E depois, na página 79, não dá para enxergar, gente, é só ir aumentando. Não deu, não? Se quiserem, eu mando novamente, não tem problema não, tá? Eu mando novamente, escaneio e mando, tá? Assim que acabar a nossa aula, eu faço isso. Vamos lá, pessoal? Aqui, então, compartilhar. Página 80, que eu falei que nós iríamos para uma outra etapa do nosso conteúdo, que são as orações coordenadas. Então, nas orações coordenadas, eu tenho que explicar a vocês uma coisinha antes. Só um minutinho, gente. Ah, tá, Davi. Eu vou fazer isso, então. Tá? O Davi quer que eu grife para não ter que copiar tudo. Mas esse processo de seleção, quem tem que saber fazer são vocês, gente. É o resumo. Vocês é que têm que analisar o que é que pode realmente, né, constar ali, precisa constar, o que vocês podem não colocar. Mas eu vou fazer, tá bom? Vamos lá, gente. Observem aqui nas orações coordenadas. Olha só, não vou ficar abrindo o chat. Se alguém quiser falar comigo, vai destravar o microfone agora, tá? Que eu vou explicar conteúdo. Nas orações coordenadas, eu tenho que pensar o seguinte. Quando eu falo em orações, eu falo em mais de um verbo. Vocês concordam? Quando eu falo em orações, eu falo em um período composto. Então, orações coordenadas
é a mesma coisa que o período composto por coordenação. Então, o que seria esse período composto por coordenação? É quando eu tenho duas ou mais orações que se coordenam, que se juntam, certo? Então, isso é um período composto. Até agora, nós estávamos fazendo a análise do período simples. Período simples é aquele que tem apenas uma oração. Então, quando eu só tenho uma oração, eu faço análise e aí eu encontro o sujeito, o verbo transitivo, intransitivo, de ligação, o objeto, o adjunto adverbial. Não foi isso tudo que nós estudamos até agora? Só que a partir de agora, nós vamos estudar um período composto. E aí a análise do período composto é completamente diferente, porque eu vou analisar um período que vai da letra maiúscula até o ponto e que tem mais de uma oração, tem mais de um verbo, ok? Então, por exemplo, olha só, antes de iniciarmos, eu vou colocar umas coisinhas aqui, eu gostaria que vocês, se precisarem, né, se julgarem necessário, que vocês anotassem. Vamos lá. Vou colocar algumas frases aqui. Cheguei. Olhei a turma. Saí. Meus amores, quais são os verbos aqui? Cheguei e saí. Cheguei, olhei, saí. Então, eu tenho, ó, verbo cheguei, verbo olhei, verbo saí. Aí, olha a outra pergunta que eu vou fazer a vocês. Quantos períodos eu tenho aqui? Eu falei para vocês que período vai da letra maiúscula até o ponto. Então, quantos períodos eu tenho aqui? 3 períodos. 3 períodos, muito bem. 3 períodos. Aí, eu tenho um verbo em cada período, concordam? Se eu quisesse transformar esses 3 períodos em um período composto, observem que eu tento escrever aqui a mesma coisa que eu faria no quadro lá com vocês. Então, se eu quiser transformar esses 3 períodos em um período composto, como ele ficaria? Como ele ficaria? Em um período composto, ou seja, sem esse monte de ponto. Como ficaria? Desculpa, cheguei. Aí o que eu coloco? Vírgula. Olhei a turma e saí. Concordam? Então, a mesma coisa. Só que aqui eu tenho 3 períodos simples. Certo? Cada período com um verbo. Aqui eu tenho um período composto. Certo? Observaram a diferença entre um e outro? Período é aquilo que vai da letra maiúscula até o ponto. E para ser período tem que ter verbo. Então, beleza. Eu tenho aqui um período simples, eu tenho aqui outro período simples e eu tenho aqui outro período simples. Então, nessa estrutura que eu montei primeiro, eu tenho 3 períodos simples, porque cada período tem um verbo, ok? Agora, nessa segunda estrutura que eu montei, vocês vão observar
que eu fiz o seguinte, ó, letra maiúscula aqui, ponto aqui. Eu só tenho um ponto, eu só tenho um período. Só que eu continuo com um período, mas continuo com 3 verbos. Então, por que ele passou a ser um período composto? Por que ele passou a ser um período composto? Porque ele é um período com 2 ou mais verbos. Até aí tá claro? Relembraram o conceito de período simples e período composto? Porque isso já tinha sido estudado por vocês. Vocês se lembram disso? Relembraram aí a diferença entre o período simples e o período composto? Beleza. Aí agora, eu vou pedir uma outra coisa a vocês. Se eu dissesse assim, eu cheguei, tem sentido completo? Precisa de mais alguma coisa para vocês entenderem que eu cheguei? Meus amores, liguem as câmeras, só o Murilo está com a câmera ligada. Isso, obrigada, Ana Carolina. Vamos lá, se eu disser assim, cheguei. Precisa de mais alguma coisa para vocês entenderem que eu cheguei? Não. Não. A ação de chegar, ela é completa. Se eu disser assim, cheguei, beleza. Olhei a turma. Eu olhei a turma. Precisa de mais alguma coisa para vocês entenderem essa oração? Não. 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 Saí. Eu saí. Beleza. Então, o que vocês estão percebendo aqui? Que as 3 orações, elas são independentes. Ou seja, esses 3 períodos aqui, eles são independentes. Ou seja, um não precisa do outro para fazer sentido. Concordam? Então, aqui, quando eu falo cheguei, olhei a turma e saí, essas 3 orações estão dentro de um único período, mas elas continuam independentes. Vocês concordam? Vocês concordam que elas continuam independentes? Ou vocês acham que uma precisa da outra para fazer sentido? Independentes. Elas continuam independentes. Sim. Ou seja, pessoal, esse período, ele é composto, porque vai da letra maiúscula até o ponto. Mas ele tem 3 verbos, por isso ele é composto. Então, ele é um período composto por 3 orações. Deixa eu continuar aqui. Deixa a borracha só para apagar esse ponto. Ah, tá. Não tem problema não. Então, vamos lá. Vou só escrever aqui novamente. Ele é um período composto. Ele é composto por quantas orações? Por 3 orações, já que eu tenho 3 verbos. Pessoal, se eu tivesse 30 verbos, seriam 30 orações dentro desse período, tá? Cada verbo corresponde a uma oração. Então, é um período composto por 3 orações. E como vocês me disseram, essas orações são dependentes ou independentes? São independentes. Ou seja, se elas estivessem sozinhas, elas teriam sentido completo. Tá claro isso aí para vocês? Vai fazer toda a diferença, gente, porque quando a gente fala no processo de coordenação, coordenação é isso aí. Elas simplesmente se unem, mas elas não dependem uma da outra para fazer sentido. Ficou claro isso aí? É diferente de eu colocar, vou colocar aqui, mas eu já vou apagar, porque não seria
Por exemplo, vamos supor que eu escreva aqui o seguinte, eu sei que você está triste. Beleza. Eu sei que você está triste. Quais são os verbos? Quais são os verbos aqui? Sei e está, certo? São os dois verbos. Aí, beleza, vamos separar essas orações. Aqui, um verbo na primeira oração, outro verbo na segunda oração. Se eu dissesse assim, eu sei o quê? O sei sozinho tem sentido completo? Eu posso dizer que essa oração sozinha, ela tem sentido completo? Não. Não, porque quem sabe, sabe alguma coisa. Vocês concordam comigo? Quem sabe, sabe alguma coisa. Então, nesse caso, eu preciso de alguém para que essa oração faça sentido. Assim como quando eu falo assim, que você está triste, é uma oração o quê? Que está faltando alguma coisa, que está precisando de alguém. Ou seja, então essa oração precisa dessa, assim como essa precisa dessa. Nesse processo aqui, nós temos aquilo que nós chamamos de subordinação. É a dependência de uma oração com a outra. Lembram que quando eu expliquei isso a vocês pela primeira vez, eu falei assim, gente, nós somos subordinados às nossas famílias. Lembram disso? Então, oração subordinada é quando uma depende da outra. Oração coordenada, elas são independentes. Elas existem, elas estão unidas, mas se eu precisasse colocá-la sozinha ali, ela teria sentido completo. Tá claro isso? O processo da coordenação? Se tem alguém que não entendeu, por favor, ative o microfone e me fale aí o que é que não entendeu. Tá tudo bem? Então tá. Isso aqui foi Por enquanto tá, né? Hã? Por enquanto tá. Não, mas é isso aí, é essa primeira parte que eu quis mostrar a vocês, porque vocês têm que saber que quando eu falo em período composto, o que é período composto? Vocês têm que entender que para ter coordenação, são orações que se eu colocasse ela sozinha ali, ela teria sentido. Então, período composto são duas ou mais orações. Período composto por coordenação são duas ou mais orações que sozinhas elas teriam sentido completo. Aí tá claro agora, né? Então, esse processo aqui de subordinação, eu não vou cobrar agora, não. É só para vocês perceberem a diferença. Por exemplo, eu sei o quê? Se eu chegar para vocês do nada e falar assim, oitavo ano, eu sei. Mas você sabe o quê? O verbo, ele precisa de um complemento para fazer sentido completo. Ele não tem o complemento aí dentro dessa oração para fazer sentido. Igual essa daqui, ó, olhei a turma. Tá tudo aí. Aqui não. Uma oração ficou aqui e a outra oração ficou aqui. Então, eu tenho duas orações divididas e que sozinhas não fazem sentido, ok? Então, posso apagar ou vocês vão anotar isso aí que eu falei sobre o processo? Não, quem chega, Tiago, simplesmente chega. Esse a algum lugar
é um adjunto adverbial e ele não é exigido pelo verbo. O adjunto adverbial, ele existe, mas ele não é exigido. Então, se eu disser assim, pessoal, cheguei, vocês já entenderam. Eu cheguei. Mas se eu quiser dizer, ah, pessoal, cheguei cedo hoje, cheguei tarde hoje, ou seja, é uma informação a mais, mas vocês não precisam dela, ok? Isso aqui não é necessário, não, a menos que vocês queiram para entender a diferença, tá? Posso apagar? Vou só limpar esse aqui, que aí se alguém quiser copiar o restante. Ok. Vamos lá. Observe os seguintes períodos, extraído do primeiro e do segundo parágrafo da reportagem da sessão anterior. Vamos lá. Você tem amigos suficientes. Arrumar um novo pode fazer mal. Então, beleza. Você tem amigos suficientes. Arrumar um novo amigo pode fazer mal. Quais seriam os verbos aqui? Nessa primeira oração, tem. Esse arrumar um novo amigo exerce papel de sujeito. Então, aqui eu tenho uma locução verbal. Pode fazer. Beleza. Depois, na segunda. A referência a um filme de mais de 20 anos atrás pode parecer datada, mas considere a época da história. Outro verbo aqui, considere. Depois, veja que esses trechos são formados de duas partes principais. A primeira parte é aquilo que está em torno do verbo. Você tem amigos suficientes. Depois, arrumar um novo amigo pode fazer mal. Na segunda oração, a referência a um filme de mais de 20 anos atrás pode parecer datado. A segunda, mas considere a época, ou seja, a época da história. E aí, nós dizemos que um período composto por coordenação, ele é composto por coordenação quando essas orações são autônomas. O que é autônoma, turma? Aquilo que eu disse, autônoma é independente. E aí, elas são independentes tanto em relação ao sentido, quanto em relação à análise sintática. O que é isso? O que é ser independente sintaticamente? É ter o sujeito, é ter o verbo e é ter o complemento caso precise do complemento. Por exemplo, quando eu digo aqui para vocês, olha só, olha aqui no cheguei. Eu cheguei. Cheguei é um verbo. Um verbo. Mas eu pergunto, ele tem sujeito? Está oculto, mas tem. Ele não tem complemento, por quê? Porque ele não precisa. Mas ele é sintaticamente independente, sujeito oculto, verbo intransitivo, não tem complemento porque não precisa. Então, está perfeito, é isso aí. Orações coordenadas, elas são independentes, tanto em relação ao sentido, quanto em relação à sintaxe, ok? Então, grifem isso aqui. Dizemos que um período é composto por coordenação, quando essas orações são autônomas, sintaticamente, independentes uma das outras. Por si, elas já apresentam um sentido completo. E este é o caso das orações dos exemplos anteriores. Ou seja,
Antes de falar desses exemplos aqui, eu usei exemplos bem mais curtos, bem mais simples, para que vocês tenham essa noção. Ou seja, a oração, todos os elementos que compõem essa oração fazem com que essa oração seja independente. Ela tem o sujeito, ela tem o verbo, quando precisa do complemento, ela tem esse complemento também. Ou seja, não resta dúvida aí. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal, sobre isso? Gente, eu já pedi, para de ficar conversando pelo chat, destrava esse microfone. O verbo intransitivo, ele é sempre independente, tá bom? Sempre. Podemos continuar? Vou apagar aqui os desenhos. Tudo bem para vocês se eu apagar tudo isso? Vou limpar aqui. Vamos. Agora. Quando tratamos desse tipo de orações, nós também podemos falar em orações. Não se esqueçam desses nomes, galera. Deixa eu passar esse negocinho aqui para frente. Não se esqueçam desses nomes. Assindética e sindética. Então, quando nós estamos falando em oração coordenada, nós também estamos falando em orações assindéticas e sindéticas. Esses dois termos vêm da palavra sündetos, palavra grega, que significa ligado, unido a alguma coisa. Uma referência às conjunções ou às locuções conjuntivas. Palavras que podem aparecer conectando as orações. Então, prestem atenção. Conjunções ou locuções conjuntivas, olha aqui na nota, são as expressões formadas por duas ou mais palavras que assumem o papel de conjunção. Por exemplo, eu falo para vocês assim, gente, as conjunções adversativas são mas, porém, entretanto, todavia, beleza. Quando ela tem apenas uma palavrinha, mas, porém, entretanto, todavia, quando ela tem apenas uma palavrinha, ela é uma conjunção. Mas se eu falo no entanto, que é separado, no entanto, se são duas ou mais palavrinhas, eu tenho, então, uma locução conjuntiva. Tá claro isso para vocês? É igual verbo. Verbo é uma palavra. Locução verbal são duas ou mais palavras. Adjetivo é uma palavra. Locução adjetiva, duas ou mais palavrinhas. Advérbio, uma palavra. Locução adverbial, duas ou mais palavrinhas. Quando falar em locução, vocês já sabem que é uma expressão, que são duas ou mais palavrinhas que fazem determinado papel. Tudo bem? Vou melhorar isso aí. Então, por exemplo, o no entanto é uma locução conjuntiva que equivale à conjunção porém, mas, todavia, é a mesma coisa, ok? Aí vamos voltar à palavra sindética e assindética. Olha os exemplos que temos aqui. No exemplo 1, as orações se apresentam uma ao lado da outra. Olha aqui, ó. Elas se apresentam uma ao lado da outra, sem haver o uso de nenhuma conjunção. Não tem conjunção. Se não tem conjunção, olha aqui, dizemos que elas são assindéticas. Pensem na palavra anormal. Anormal significa o quê?
Anormal. Que não é O que que normal. acontece? Como? Fala, Breno. Que não é Breno. normal. Não é normal. Muito bem. Usou a palavrinha do jeito que eu precisava. Não é normal. Então, esse A em anormal, ele é um prefixo de negação, concordam? Normal é uma coisa. Anormal é a negação, não é normal. Concordam? Moral é uma coisa. Amoral ou imoral, porque existem as duas formas, é negação. Então, quando eu falo sindética, sim, tem conjunção. Quando eu falo assindética, esse A indica negação, não tem conjunção. Vão conseguir memorizar isso? Vamos lá. Então, olha só, quando elas apresentam uma ao lado da outra, sem haver nenhuma conjunção, elas são assindéticas. Ou seja, olha aqui, o A na língua grega traz ideia de negação, de ausência, no caso, ausência do conectivo. Enquanto na frase 2, nós temos uma conjunção, que é um mas. E aí essa conjunção estabelece uma relação de oposição entre as duas orações. Se estabelece essa relação por meio de uma conjunção, nós falamos que a oração é sindética. Então, sempre que eu vou explicar, eu explico assim. Olha só. Sindética. Sindética. Eu coloco sindética, não começa com a palavra sim. Sim. Tem conjunção. Então, sim, tem conjunção. É uma forma de fazer vocês memorizarem. E assindética, esse A indica negação. Esse A, ele indica negação. Então, não tem conjunção. Tá claro aí esses nomes para vocês? Sindética, sim, tem conjunção. Assindética, não tem conjunção, ok? Aí vamos analisar essas duas orações aqui comigo. Você tem amigos suficientes. Arrumar um novo pode fazer mal. Então, eu falei para vocês, deixa só aqui, deixa eu tentar mudar essa cor para não confundir. Então, eu falei para vocês que tem é verbo e pode fazer é verbo. Eu tenho duas orações. Ah, tia, esse ponto e vírgula aqui no meio. Ponto e vírgula não encerra período. Só encerra período o ponto, o exclamação. Ai, tô tentando desenhar, mas tá difícil. Interrogação e reticências. Só isso encerra período. Vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos não encerram período. Combinado? Combinado? Então, aqui, ó, da letra maiúscula até o ponto, eu tenho um período. Um período composto por quantas orações? 2 orações. Cada oração vai girar em torno de um verbo. Tá aqui. Tem e pode fazer. Aí eu tenho que pensar o seguinte agora para classificar. Você tem amigos suficientes. Tem sentido completo? Tem sentido completo? Você tem amigos suficientes. Tem sentido completo. Sintaticamente é completa? É. Você, sujeito, tem verbo transitivo direto, amigos suficientes, objeto direto. Tem tudo. Não falta nada. Então, beleza, sentido completo.
ela se coordenou à segunda oração, que é arrumar um novo amigo pode fazer mal. Arrumar um novo amigo é o sujeito, pode fazer mal é o predicado, pode fazer, no caso é o verbo, mal adjunto adverbial. Beleza, tem tudo. Então, as duas simplesmente se uniram. Concordam? Só que elas se uniram por meio de conjunção ou simplesmente se uniram por meio do ponto e vírgula aqui? Elas se uniram por conjunção ou pelo ponto e vírgula? Vamos, gente. Vocês estão vendo conjunção aí ou é um ponto e vírgula que vocês estão enxergando? Um ponto e vírgula. Ponto e vírgula, isso aí. Então, essa primeira oração tem conjunção? Não. Se ela não tem conjunção, eu sei que ela vai ser classificada como uma oração coordenada assindética. Essa segunda oração também não tem conjunção. Então, mais uma vez, ela vai ser classificada como uma oração coordenada assindética. Por que que as duas são assindéticas? Porque nenhuma das duas tem conjunção. Até aí tá claro? Tá claro? Beleza. Agora, eu vou mostrar a vocês essa segunda referência aqui. Nessa segunda referência, só confirmar o horário. Nessa segunda referência, eu tenho a primeira oração. A referência pode aparecer datada. Beleza. A referência parece datada. Tudo bem. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Tá faltando alguma coisa aqui? Não. Tem sentido completo? Tem. A referência pode parecer datada. Tenho uma oração. Observe o outro verbo, considere. Considere. Considere a época da história. Precisa de alguma coisa aqui para fazer sentido? Considere você, sujeito oculto. Considere o quê? A época da história. Não, sentido completo. Beleza, outra oração aqui. Mas observem agora. Essas duas orações, que são esses verbos aqui, essas duas orações, elas foram unidas por meio de qual palavra? Por meio de qual palavra? Ai, gente, eu tô cega, mas eu boto esse óculos, me dá dor de cabeça. Vamos lá, por meio de qual palavra ela foi unida? Vamos, galera. O mas. Por meio do mas. Esse mas aqui é o que nós chamamos de conjunção. Deixa eu escrever aqui. É o que nós chamamos de conjunção. Esse mas é uma conjunção adversativa. Opa! É uma conjunção adversativa. Aí eu pergunto a vocês, o mas, ele pertence à primeira oração ou ele pertence à segunda oração? A segunda. A segunda. Por que é que ele pertence à segunda? Porque a segunda oração é que vai dar uma ideia contrária ou oposta à primeira. Então, prestem atenção. A referência pode parecer datada. Olha a vírgula aqui, terminando essa primeira oração. Mas considere a época da história. Então, esse mas pertence à segunda oração. E aí eu pergunto, essa primeira oração tem conjunção? A primeira oração tem conjunção? Não. Não. Se ela não tem conjunção, meus amores, ela é só uma oração coordenada
assindética. Mas a segunda, vocês me disseram que tem. Que a conjunção aqui é o mas, concordam? Então, olha o a assindética é porque não tem. Mas essa aqui, em que apareceu uma conjunção, ela passa a ser o quê? Sindética. Então, período composto, ele vai se classificar da seguinte maneira. Quando não tiver conjunção, vai ser uma oração coordenada assindética. E quando tiver conjunção, vai ser uma oração coordenada sindética. Por hoje, está compreendido isso aí? Pessoal, eu preciso ouvir de vocês. Alguma dúvida? Fala, Ana. Não, eu só ia falar que eu não tô com dúvida, não. Não, mas vocês viram, olha, uma página, como é demorado para você explicar todo o processo, para vocês conseguirem entender todo o processo. Por isso que eu pedi a vocês que corrigissem aquela atividade, né, pela chave de correção, porque eu sei que agora, até vocês entenderem toda essa explicação, vai demorar um tempinho, tá bom? E aí, pessoal, vou fazer uma chamada rapidinho, vou interromper o compartilhamento aqui. Todo mundo destravando o microfone. Alex, tá aí? Ana Carolina, tá aí. Ana Clara. Ana Clara. Oi, aqui. Beleza. Ana Paula, tá aí hoje? Tô. Ok. Arthur Reis, tá aí, que me falou. Arthur Marinho. Ô tio, o Arthur Marinho não vai conseguir ver a aula porque ele tá passando mal. Tá bom, meu amor, obrigada. Breno tá aí. Cadê Breno? Tô aqui. Ok, amor. Davi Bobbio. Tia, eu te mandei a mensagem do Davi Bob aqui. Aham, Tia, entendi. oi? Já vi. Davi Leite. Presente. Ok. Davi Scandian. Diego. Presente. Ok. Pessoal, quem eu chamei já pode ir saindo, tá? Ellen. Presente. Gabriela. Aqui. Iago. Ian. Presente. Isabela. Presente. Isadora. Presente. Júlia Brezeski. Presente. Ah, esqueci da outra Isadora. As duas estão aí? Ok, Isadora. Beleza, tia viu. Júlia Brezeski tá aí. Júlia Dávila. Presente. Presente. Ok, Júlia, tia ouviu. Dávila. Júlia Dávila. Presente. Joia. Lara. Ok, Lara. Leandro. Presente. Liam. Presente. Linda, não tá? Luiz Antônio. Ok. Presente. Maria Luísa. Presente. Beleza. Matheus Paula. Presente. Paula. Ok, Paula. Murilo, tá aí também. Presente. Obrigada. Nanda. Presente. Rafaela. Presente. Raul. Presente. Tiago. Presente. Meus amores, beijos. Só temos aula agora semana que vem. Tudo de bom para vocês. Qualquer coisa é só me mandar mensagem. Vou mandar no grupo de novo agora a chave de correção, tá bom? Fiquem com Deus. Tchauzinho. Tchau, tia. Tchau.